A partir de hoje, cerca de 12 milhões de trabalhadores já podem sacar R$ 500 do Fundo de Garantia. É a primeira etapa do novo programa de saque do FGTS, que deve injetar 28 bilhões de reais na economia ainda este ano. Esse é um assunto para a repórter Priscila Yazbek. Priscila, bom dia. Conta pra gente como que é o cronograma de saques e explica que esse cronograma de saques dos R$ 500 não tem a ver com o saque aniversário que começa só no ano que vem, em 2020, para quem optar. Isso mesmo, Júlia, bom dia a todos. Esse saque imediato, que a Caixa chamou de saque imediato, é esse saque de R$ 500 por conta, ou seja, conta ativa, que é a conta do atual emprego, conta inativa, que é a conta do emprego anterior, por exemplo. Então, o trabalhador pode chegar a sacar, por exemplo, R$ 1.000, 500 da conta ativa, 500 da conta inativa. Esse é o chamado saque imediato. Começa hoje para quem tem conta na Caixa, a partir de outubro, o cronograma para quem não tem conta na Caixa ou para quem abriu conta depois do dia 24 de julho. Só a partir de abril do ano que vem é que começa o chamado saque aniversário. Qual que é a diferença do saque aniversário? Os valores são diferentes, seguem uma tabela e também quem optar pelo saque no mês de aniversário e nos 2 meses seguintes vai abrir mão do saque em caso de rescisão. Então o trabalhador tem que fazer a conta ali e ver se vale a pena para ele, porque se ele optar por esse saque aniversário, que acontece só a partir de abril, aí ele perde essa chance de sacar o valor do FGTS em caso de rescisão, por exemplo, se ele for demitido sem justa causa. Mas esse saque imediato de agora não tem essa regra, o trabalhador pode sacar e mesmo assim ele continua tendo a opção de sacar em caso de rescisão. Além disso, a Caixa informou que as agências estão funcionando hoje em horário estendido, são 2 horas a mais, então normalmente as agências abrem às 10 horas, mas hoje estão abrindo às 8 horas, isso vai acontecer também na segunda-feira e na terça, e a gente lembra que as agências de diferentes regiões têm horários diferentes, mas todas elas vão funcionar com 2 horas a mais. E amanhã, sábado, todas vão abrir entre 9 e 15 horas. A gente vai conversar agora com o Pedro Guimarães, que é presidente da Caixa Econômica Federal. Pedro, muito obrigada por essa entrevista ao vivo aqui no Em Ponto. Eu começo perguntando sobre o valor que deve ser injetado na economia. Então, a previsão é que sejam 32 bilhões de reais, considerando, neste ano, né, são mais 12 bilhões para o ano que vem, então ao todo 40 bilhões, considerando esses 90 milhões, mais de 90 milhões de cotistas do FGTS. Com isso, a estimativa é de um acréscimo de 0,2 ponto percentual no PIB. Só que isso é considerando que todos esses trabalhadores façam o saque. Ontem a gente mostrou no Em Ponto uma pesquisa do SPC que disse que o saque de agora só 45% das pessoas pretendem fazer. Na última liberação do FGTS foram 57%. Com menos pessoas sacando, a gente deve ter uma injeção menor na economia? A gente teve, na verdade, só 1% dos 33 milhões de pessoas que têm conta poupança na Caixa preferiram não sacar. Então, do ponto de vista da Caixa, a gente imagina que tenha mais do que 50%. Também a gente imagina que haja uma ajuda para a economia, um crescimento econômico maior do que o 0,2. Então, e por quê? Importante te falar. Uma parte relevante desse dinheiro vem para pagamento de conta. Nós temos de despesas de crédito, nós temos muitas pessoas endividadas e a gente está vendo um interesse muito grande das pessoas de pagarem contas atrasadas. Certo. Júlia, você tem alguma pergunta do estúdio, é isso? Tenho sim, Priscila. Bom dia, Pedro. Obrigada pela sua participação aqui no Em Ponto. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse crescimento de 0,2 ponto percentual que está previsto com a liberação do FGTS e entender um pouco como que essa medida pode contribuir para o crescimento da economia, tendo em vista algumas críticas que economistas fazem de que você acelera um pouquinho o consumo, mas depois a situação volta ao que era antes. Júlia, tudo bem? Excelente pergunta. Na minha opinião, a Caixa, por exemplo, lançou para 3 milhões de pessoas uma renegociação onde você paga até 90% das suas dívidas com 90% de desconto. Ou seja, se você recebe R$ 500, você paga R$ 5.000 em dívida e isso tem um impacto econômico muito forte, porque essa pessoa volta para o sistema formal da economia. Então, na minha opinião, não é só analisar aumento em consumo, é analisar também redução de dívida e lembra que quem está fora do sistema financeiro chega a pagar 22% ao mês. Então isso tem
um impacto não mensurado normalmente e que a gente está há muito tempo com uma crise econômica, então efetivamente esse pagamento, na nossa opinião da Caixa Econômica Federal, tem um benefício um pouco mais difícil de medir, que é exatamente redução de dívida. Pedro, por que o valor liberado não foi maior? A gente lembra então que na última liberação foi o total do saldo das contas inativas. Dessa vez está limitado a R$500 por conta, né? Ontem a gente até fez reportagem, algumas pessoas da rua inclusive falaram que não devem nem sacar porque acharam que o valor é baixo, não resolve muito a situação financeira delas. Por que essa decisão de limitar a R$500? Essa foi uma decisão do Ministério da Economia, mas muito importante. 81% das pessoas tem até R$500, ou seja, 81% das pessoas vão sacar tudo que tem. E 1/3 tem até R$100. O Brasil é um país pobre, então a maior parte das pessoas que falou não são esses 81%. Mas tem um outro ponto importante, não é até R$500, você falou perfeitamente, é até R$500 por conta. Mas são 96 milhões de pessoas e 260 milhões de contas, ou seja, na média é quase 3 contas por pessoa. Então, se a gente fizer uma regra de 3, seria até R$1.500. De novo, é só para entender que não são 96 milhões de contas, são 96 milhões de pessoas, mas é mais ou menos 3 vezes mais contas do que pessoas. Exato. A Júlia tem mais uma pergunta. Júlia. Pedro, queria que você explicasse um pouco uma dúvida recorrente das pessoas que querem sacar os R$500, é entender que agora esses 500 caem na conta de quem é correntista, aliás, podem sacar quem é correntista da Caixa. E quem tem conta poupança já recebe automaticamente. O que a pessoa deve fazer se ela não quer esse recurso na conta dela? Ela tem que avisar o gerente do seu banco ou isso ela tinha que ter avisado antes do dinheiro cair? Ótima pergunta. 1% dos 33 milhões, ou seja, ao redor de 400 mil pessoas, 1,3%, avisaram. Então, a grande maioria já receberam. Você recebe hoje, quem nasceu de janeiro, fevereiro, março e abril, e a cada 2 semanas, os próximos 4 meses subsequentes. Então, os primeiros 33 milhões são para quem tem conta poupança aberta até o dia 24, e essas contas todas já foram depositadas, mas as pessoas podem pedir o estorno. De novo, ninguém vai perder, porque você vai manter a mesma remuneração do FGTS, então ou você saca ou você pede o estorno. Ninguém perde. E os outros 63 milhões, ou seja, são 96 no total, 33 com conta poupança, os outros 63 começam a receber a partir do dia 18 de outubro, de acordo com o seu mês de nascimento. Tá certo. Pedro Guimarães, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no Em Ponto, pelos esclarecimentos. Então, Júlia, é isso. Começam hoje os saques para quem tem conta no FGTS. Quem não tem conta no FGTS, o cronograma começa a partir de outubro. E um detalhe, né? Quem abriu conta na Caixa depois do dia 24 de julho também entra nesse cronograma que começa a partir de outubro. Que dia que é? 18 de outubro, a partir do dia 18 de outubro. Volto com vocês. Tá ótimo, Priscila. Muito obrigada pelas suas informações, pela entrevista. Pedro Guimarães, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Em Ponto. Aproveito e te convido para uma nova participação em breve.